Sexta regra, demonstre o que você argumenta. Então não basta só falar a língua do seu interlocutor. Não basta só se aproximar, fazer referência ao mundo do seu interlocutor. É necessário que você demonstre o que você argumenta. Por quê? Porque quando você captura a imaginação, você captura o coração do seu interlocutor. Essa é uma frase, é uma citação de Francis Muldoon, um publicitário do mundo das revistas de moda nos Estados Unidos, que dizia: capture a imaginação e você vai capturar o coração. Tudo na vida é comportamento. Imaginação desperta emoção, emoção desperta atitude e atitude molda comportamentos. Isso é fantástico do ponto de vista do processo de comunicação. Se você quer se aproximar do seu interlocutor, se você quer que a sua mensagem chegue com clareza a ele, que, portanto, você reduza a quantidade de ruído, que a sua comunicação seja mais assertiva, torne vivo na mente do seu interlocutor aquilo que você está dizendo. Faça isso por meio de imagens. Faça isso por meio daquilo que a gente chama hoje de storytelling, mas que nós aqui de Minas Gerais chamamos de contar caso. Faça isso por meio de ilustrações, de associações que sejam capazes de transmitir a sua ideia, o seu argumento, de maneira que você conquiste a imaginação. Faça o seu interlocutor visualizar o que você está dizendo. Há uma técnica interessante para isso, né? O nome de uma técnica que é a técnica esopiana, que a gente fala. O que é isso? Esopo, um grande fabulista, o que ele fazia era tornar valores, princípios ou moral, né? A gente fala a moral da história, a moral da fábula, em imagens comuns. Aliás, a fábula, para ser fábula, ela envolve um fundo moral e ela envolve um fundo moral traduzido, sobretudo, em relações de animais. Uma coisa quase que infantilizada, mas no sentido de facilitar a compreensão. Então, transforme a sua ideia em animais, por exemplo, e você vai imortalizar essa ideia. Isso é muito importante para qualquer profissional em qualquer área. Tornar comum a sua mensagem significa não só se aproximar do seu interlocutor e fazer referência ao mundo dele, mas transformar a sua ideia em imagem que ele consiga digerir, compreender com mais facilidade. Há alguns exemplos aqui de como fazer isso. Você pode fazer isso por acumulação. Acumulação é empilhamento, é quando você coloca um argumento em camada, né? Um argumento meio que uma tática da cebola. Você vai colocando uma camada, outra camada, outra camada, outra camada de argumento para construir essa história, para construir essa linha de raciocínio e então mobilizar o seu interlocutor para aquilo que você está dizendo. Uma outra maneira de fazer isso é a repetição estratégica. Você diz uma coisa e daqui a pouco repete aquela coisa com outro viés, com uma outra palavra, num outro sentido. Isso também é importante e facilita muito o processo de comunicação. Exposição é uma estratégia, comparação é uma estratégia, ilustração, e eu dei esse exemplo aqui das fábulas, também é uma estratégia. O exemplo específico também é estratégia. E aí a diferença da ilustração, por exemplo, da comparação, da exposição, por exemplo, específico, é que, por exemplo, exemplo específico, por exemplo, né? Você pode falar assim: na Grécia Antiga havia muitos filósofos importantes. Essa é uma frase. Agora, você pode dizer para tornar a sua mensagem mais palatável, né? Mais inteligível ao seu interlocutor, você pode dizer: na Grécia Antiga havia muitos filósofos brilhantes. Platão foi um deles. Tá vendo? O Platão foi um deles. É um exemplo específico dessa ilustração, ou dessa afirmação, dessa exposição, dessa comparação que você fez anteriormente. Isso ajuda muito. E o testemunho é poderosíssimo para qualquer experiência profissional. Porque quando você fala de si mesmo, quando você fala da sua própria experiência, quando você fala a partir de você, você gera uma conexão, ou para usar uma palavra muito comum, na comunicação, sobretudo na comunicação voltada para vendas, né? Quando você gera um rapport importante, parte disso tem a ver com a sua capacidade de dividir o seu testemunho, a sua vida,
com o seu interlocutor. Isso é importante para o vendedor, é importante para o advogado que quer mobilizar o juiz ou o júri, isso é importante para um líder religioso que quer mobilizar a sua audiência, isso é importante para um professor, isso é importante para qualquer profissional que lide com o convencimento público e com a venda, seja de um produto, de serviço ou de uma ideia. Então, testemunho é muito importante. Use exemplos de si para poder convencer, se aproximar e mobilizar o seu interlocutor.